Francisco de Assis. Miramês. Capítulo 24. Do Oriente ao Infinito. O sacrifício, nas horas apropriadas, constitui força propulsora para o progresso e a unidade do bem, para a paz das criaturas. Quando chegaram à casa dos portugueses as relíquias dos frades torturados em Marrocos pela palavra do Evangelho que estavam pregando e vivendo, houve um abalo de sentimentos, do qual nasceu um franciscano de nome Fernando de Bulhões, que já vestia a túnica branca da ordem dos agostinianos. Em pleno fulgor das suas forças físicas e espirituais, gozava, entre as ovelhas que os céus tinham lhe confiado, vida amena e cômoda posição. Fernando nascera em Lisboa, cidade que na época se apresentava entre as grandes do mundo. Ao ver aquele quadro que trazia admiração e revolta ao povo, sentiu no coração outro coração pulsando, a lhe convidar para participar do grande empenho do Evangelho, se não em Portugal, mas em todo o mundo. Parecia que os céus tinham colocado em sua boca uma estrela para filtrar as palavras que saíssem do seu coração. Fernando assistiu ao cortejo dos restos santos dos frades menores, e uma carruagem de luxo os acompanhava, conduzindo a mulher de Afonso II, que derramou lágrimas em fervorosos pêsames por aqueles valentes homens que lutaram até a morte por Cristo, que fizeram o mesmo pela humanidade. E dentro da igreja de Santa Cruz, orando e meditando sobre os acontecimentos, sentiu ele algo confortando o coração. Em silêncio, ajoelhou-se onde estava, com o semblante desfigurado, e algumas lágrimas desceram no seu rosto, como sinal de mudança na sua personalidade. Lembrou-se de Deus como nunca, e lembrando-se igualmente de Maria Santíssima, na grande intensidade de amor que poderia desprender do seu coração, falou a Jesus: Senhor, o que vejo nesse instante comovedor? Como pode a ignorância matar quem se entrega somente para o bem das criaturas e destruir irmãos que somente pensam e fazem a caridade? Cortar cabeça de homens que vivem o amor do Evangelho, que em nada buscam as suas satisfações pessoais? Onde estou, que vejo essa calamidade moral, enfronhada em uma estupenda vingança, onde o ódio e a vaidade geram puramente a morte? Quero também morrer como esses homens, para que o meu sangue sirva de luz para o despertar dos corações que ainda vivem nas trevas. Peço-te que me ajudes a fazer o que devo para o bem maior. Não quero retardar a minha marcha diante das necessidades humanas e do meu dever para com o teu Evangelho. Sinto algo falar-me a consciência que devo avançar. Entrego-me em tuas mãos, faz em mim segundo a tua vontade e ajuda-me a esquecer a minha, se ela estiver errada. Fernando, tomado por força desconhecida, sentiu-se dominado e, entregando-se sem resistência ao comando superior, passou a escutar uma voz que, no centro de sua cabeça, falava em tom suave, mas mesclado de energia divina. Fernando, eis que alguma das minhas ovelhas sucumbiram, não por faltar-lhes céus nos corações, nem por carência de fé no mundo íntimo, que povoa os sentimentos,
Foi por ignorância do povo, que exige sacrifícios para crer. Nasceram com o destino que escolheram para ajudar os que sofrem de insegurança, para os que sofrem com a dúvida, com o orgulho e o egoísmo, para os que sofrem por apego às coisas terrenas, por ódio e vingança. Quanto a ti, deves alinhar a tua vida na vida desses frades que mostram o Evangelho à luz da verdade, que expõe a Boa Nova na sua expressão mais pura, que a época possa reverenciar. É o homem ouvindo novamente os primitivos conceitos que deixamos como herança para a humanidade. Não te entregues à quietude, nem a pomposas roupas que despertam o luxo nos vacilantes da fé. Procura a simplicidade revestida de sabedoria, o amor tocado de fé e o perdão inundado de esperança, para que possas converter a muitos para uma dignidade de vida que pode e deve alcançar a felicidade. Não lutes por pátria, por religião ou por filosofias transitórias. Luta para implantar o amor, a fé e a caridade, primeiramente em teu coração, para depois ajudar os outros a fazerem o mesmo nessa grande conquista. Antes de falar, procura viver o que ensina aos outros, porque o exemplo é força de Deus, que nunca se apaga da visão humana, e quando é eivado no bem, jamais deixa de brilhar na eternidade. Muitos pensam que estou ao lado direito do Pai, que está nos céus. O lado direito é o lado bom dos homens, aos quais incentivamos, inspirando-os para que multipliquem suas sementes de luz em todas as direções da vida. Sê forte e não somente troques de hábito, mas de vida. Acende o sol que existe dentro de ti com esta frase que já repeti várias vezes. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eis que aí está toda a lei e os profetas, como também a vida. O mais saberás pelos processos que, por enquanto, desconheces. Fernando trocou as vestes brancas pelo burel dos franciscanos, como também de nome, passando a chamar-se Antônio de Lisboa, e partiu para a África a arrebanhar almas para Cristo, consoante suas instruções. Todavia, seu estado de saúde fê-lo voltar e o destino desviou sua rota, levando-o para Sicília. Quando descobriu onde estava, sentiu alegria imensa invadir seu coração. Alguma coisa certamente fazia com que ele se encontrasse com Francisco, que já se sabia, achava-se muito doente. Era seu grande desejo vê-lo, tocá-lo e beijar-lhe as suas santas mãos. Frei Antônio de Lisboa, que depois passou a chamar-se Antônio de Pádua, chegou a Assis. Encontrou-se com o pai Francisco e com toda a comunidade franciscana, onde a alegria era o alimento dos frades e o amor a própria vida. Certificou-se das diretrizes do grande santo e empunhou o bastão da fé e da renúncia em direção a Cristo, dando graças a Deus por todos os sacrifícios e fazendo da sua vida um evangelho aberto para que todos lessem as suas páginas, escritas pelos exemplos do dia a dia. Frei Antônio de Pádua, que alicerçou a sua obra nesta cidade, que lhe emprestou o nome, não parou um dia sequer. Entregou-se a Jesus como fizera o Poverello, tornando-se, na verdade, um segundo Francisco de Assis em todos os caminhos que percorreu. Certa feita, Antônio estava pregando na Itália para a grande multidão de fiéis, quando para de súbito e fica imóvel. Os ouvintes, reconhecendo os dons do santo, ficaram a esperar em silêncio profundo, por saberem que o místico de Pádua poderia estar em colóquio com os céus. Naquele mesmo momento, em Portugal, seu pai,
o senhor Martinho de Bulhões, estava sendo condenado injustamente pela morte de um homem. O pregador franciscano, usando de recursos de ubiquidade, aparece no tribunal e propõe-se a defender o réu. As suas palavras, sobremaneira eloquentes, acalmaram as testemunhas mais irritadas, fazendo-as pensar no crime que estavam cometendo ao afirmarem mentiras diante de um tribunal, visando umas poucas moedas. Aquelas pessoas compradas, antes de consolidarem o macabro crime, pensaram: essa morte foi tão escondida, e qualquer um pode ser o criminoso. Como se enganam os ignorantes! Nada, mas nada na face da terra ficará oculto que não seja anunciado. Ninguém engana a Deus, assim como inocentes verdadeiros não serão atropelados pelo destino. Ninguém recebe o que não merece. Antônio, depois de argumentar em defesa do pai, partiu da teoria racional para a parte prática, o que mais interessa à justiça e à ciência oficial. Diz o tribuno consumado: digníssimo senhor juiz e caríssimos irmãos que nos ouvem neste tribunal de justiça humana, falo-vos como se fosse na presença de Deus em aliança com Jesus Cristo. Depois que conversamos, com certeza ficastes consciente da inocência deste réu, mas é bom que provemos a verdade que vos falam. Haveis de perguntar: como? Eu vos peço, em nome da lei, que me acompanheis até o cemitério. Eu vou falar com o morto. Ele será a melhor testemunha da questão em vigência. Olhou dentro dos olhos do juiz e ordenou com brandura: vamos, meu senhor, porque a lei nada teme, desde quando a verdade apareça. Este, não resistindo, levantou-se. E Antônio, continuando a olhar para os assistentes, tornou a falar: vamos em nome de Deus e de Cristo. Mas não foram muitos os que acompanharam Antônio ao cemitério. Poucos bastaram para registrar na história onde um defunto salvou o réu da prisão. Chegando ao Campo Santo, 2 homens se dispuseram a remover a terra. Algumas testemunhas suavam, outras pálidas tremiam. O silêncio era a tônica daquele espetáculo. Somente o juiz conservava uma postura decente, à espera da verdade, e os santos, serenamente, dominavam o ambiente. A expectativa era enorme. A ferramenta bate no caixão, que é logo destampado, mostrando o corpo em adiantado estado de decomposição. Antônio pula dentro da vala e, na vista de todos, estende a destra ao defunto e fala: diga, meu filho, em nome de Jesus Cristo, fundamento da verdade no céu e na terra, foi Martinho de Bulhões quem te matou? O suspense era geral. Começou a se formar uma nuvem branca em torno da cabeça do falecido. Suas feições se modificaram e os seus lábios se abriram como por encanto, dizendo: não, não foi ele. Ali mesmo, no cemitério, o martelo do magistrado fez anunciar a inocência do réu. Frei Antônio andou com o povo alguns passos, desaparecendo sem que este o percebesse, retornando ao seu corpo na Itália, recomeçando seu sermão. O povo, quase estático, esperava a mensagem de esperança para eles que sofriam na pele o dragão do desespero. Antônio demorara um pouco na sua viagem espiritual. No entanto, como foi fazer uma caridade,
os companheiros espirituais ficaram dando assistência aos ouvintes na Itália, até que este chegasse para novamente falar-lhes. As vibrações das suas palavras emprestavam às moléculas do ar energias vivificantes para que os organismos que as respirassem se requintassem em vida e esperança. Frei Antônio lembrou-se de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 20, quando assim se refere: sobreveio a lei para que se aviltasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei apareceu por misericórdia, continuou o tribuno sacro, e nos mostra quantas ofensas estavam escondidas, sem que pudéssemos dar termo à ignorância humana, sem que pudéssemos aliviar pelo menos os sofredores, sem que pudéssemos visitar os encarcerados e levar-lhes uma esperança pela graça de nosso Senhor. A lei foi um fenômeno divino da terra, como que freio aos selvagens impulsos dos nossos corações, fazendo com que a inteligência não crie mais problemas, nem se retrate com vingança, sem primeiro saber da verdade. Graças a Deus, existem ainda homens no mundo dados à justiça e que até dão a vida por ela. O plantio dessa força devemos muito ao grande Moisés, que pela sua sequência faria nascer o amor, que explodiu na feição do Cristo. Como poderíamos ter e conhecer o amor sem primeiro passarmos pelos caminhos da justiça? Parou por alguns instantes, passou os olhos nos fiéis que bebiam suas palavras, como se fossem vinho da melhor qualidade, e continuou: parece que depois que conhecemos as leis, os pecados aumentam. Certamente porque antes não víamos seus efeitos, ou porque eram naturais as suas consequências. Não existia o direito para os menos aquinhoados pela vida. Os plebeus eram considerados animais, os encarcerados feras e os analfabetos monstros. Mas quando os céus nos mostram um caminho mais excelente, através dos profetas e pela boca do pastor inconfundível, do Cristo anunciado pelo grande Isaías, aparentemente superabundaram os erros que já existiam, e aí começamos, pela graça do Senhor, a corrigi-los. Para isso, muitos sucumbiram nas fogueiras, nos porões infectos, nas cruzes. Todavia, aumentou, pela misericórdia de Deus, a assistência aos infelizes, aos doentes, aos encarcerados e àqueles que a injustiça farejava, não respeitando a inocência. Entretanto, meus filhos, os justos têm sua recompensa onde quer que estejam, porque Deus é luz muito mais que o sol, e a injustiça é sombra que não existe com a presença da claridade. Abençoou a todos e saiu a pensar meio confuso no seu pai, que se encontrava em Portugal, e em sua mãe. Mas a alegria do povo o fez distrair-se daquele cismar. Estamos aqui fugindo do assunto desta obra, que é a vida de João Evangelista, voltando como Francisco de Assis. Todavia, Antônio de Pádua completa a obra do Poverello de Assis. Assim é justo que falemos um pouco sobre ele, mostrando que Deus não tem privilegiados. Ele fala onde deseja e convém, por métodos variados. Antônio de Pádua, na época de Jesus, era rabino virtuoso,
e muito conhecido como cobrador de impostos. Conforme a notação evangélica, referimos-nos a Zaqueu. O mestre, em certa ocasião, comera em sua casa. O rabino era um preceptor dos mais famosos, homem probo e caridoso. Os publicanos tinham-no como santo. Antônio de Pádua era um tribuno renomado. De longínquas terras deslocavam-se pessoas para ouvi-lo. As palavras saídas de sua boca envolviam-se num magnetismo puro, cujos fluidos, consubstanciados pelo amor, eram esperança viva para todas as criaturas. Quem o ouvia jamais se esqueceria daquela figura impoluta e santa. Onde quer que ele estivesse, logo era formada a romaria em busca de consolo. Era o evangelho vestido de carne, por graça de Deus. Antônio estava em Brécia. Sua fama corria o mundo como tribuno evangélico e homem santo, porquanto colocava a mão em nome da cruz de Cristo e curava enfermos, consolava os tristes, levantava caídos e matava a fome espiritual dos necessitados. Eis que chegava gente de todos os cantos do país. Avolumavam-se nas ruas estreitas carros de bois, cavalos, muares, gente acampada por todas as encostas da cidade. Catres e mais catres chegavam com pessoas doentes, para que o mestre da retórica pudesse tocar-lhes os corpos enfermos e restituir-lhes a saúde. Mudos, cegos, velhos e estropiados faziam filas intermináveis na porta da velha igreja. Quando avistaram a multidão, os frades menores responsáveis pelo movimento de caridade, que patrocinaram moralmente a estadia do paladino da bondade naquela terra, sentiram a necessidade de armar um palanque. Numa área limpa, onde o povo visse melhor e tivesse como templo majestoso a natureza, construíram o palanque, de onde Antônio pudesse falar a todos os romeiros, vendo a todos. E eles, desse modo, ouviram com maior nitidez a palavra de Deus, vendo igualmente o grande expositor da boa nova de Jesus. Entretanto, o espírito brincalhão e zombeteiro está sempre presente em quase todos os acontecimentos, mesmo os mais elevados na terra. Alguns galhofeiros prepararam uma cilada para o fracasso do frade, por urdidura das trevas. A praça improvisada regurgitava de pessoas crédulas. A fé se irradiava nos corações como ondas de luz, como se fossem instaladas luzes nos dias de hoje, nas metrópoles mais modernas, para grandes festejos. Os dois homens preparados para o nefando golpe ficaram cada um de um lado do palanque para, na hora aprazada, cortarem as amarras do elevado de madeira para que o pregador caísse, caindo com ele a fama e a fé dos filhos do Calvário, que ali se postavam em massa para ouvir as leis de Deus, enfeixadas nas palavras santas do filho adotivo de Pádua. Muitas mil pessoas de toda sorte se acumulavam à espera do consolo do Evangelho do Cristo. Antônio de Pádua subiu no estrado e começou a falar. O silêncio era o toque de beleza e os ouvidos, como assimiladores automáticos, não perdiam uma só nota de entendimento dos sons articulados pelo grande discípulo de Francisco de Assis. Ante a expectativa dos fiéis, num dado momento, notou-se um sinal entre os dois corvos humanos e, em seguida, um grande estalo. Ruíram as cordas e o madeirame caiu de uma só vez. O espanto foi geral.
Alguns correram para dar assistência ao tribuno, mas caíram de joelhos ao verificarem o espetáculo do fenômeno espiritual. Deus usou a maldade das trevas para infundir mais fé naquelas criaturas ali postas, esperando que algo as consolasse. Frei Antônio pairava nos ares, na altura do palanque, sem que a queda da madeira o interrompesse, e nessa postura pregou por 2 horas. Sem que ele tocasse nos enfermos, muitos saíram curados pelo poder da fé. Daí a 2 dias, os 2 asa negras procuraram o frade para confessarem o erro cometido que colocara em perigo a vida do franciscano. E ele os abençoou dizendo, qual Cristo: ide e não pequeis mais. A hidropisia pôs fim à carreira do místico de Pádua, por ter chegado a hora do chamado celestial. No mesmo dia apareceu um velho frade, seu amigo, muito virtuoso, curando-o de uma enfermidade antiga, escoriações motivadas por picada de insetos venenosos, já tornadas incuráveis pelos métodos conhecidos daquela época. Depois de muitos anos da sua ida para o plano espiritual, houve um movimento no sentido de transladar seus restos mortais para Santa Maria, lugar para onde desejava ir quando se encontrava enfermo, prestes a desencarnar. Para a concretização do movimento, foi enviado um representante de Roma, inclusive para manter a ordem entre as partes envolvidas. Determinada a abertura da urna mortuária, constatou-se que os ossos de Antônio estavam, como era de esperar, intactos, em perfeito estado, em meio de poeira causada pela desintegração da carne, que a terra não comera e nem os vermes festejaram. Seu crânio totalmente limpo, a boca entreaberta e entre os dentes a língua do tribuno estava intacta, como se acabasse de falar naquele momento. A admiração foi geral. A língua santa, que nunca ferira, que nunca maltratara, que nunca fizera mau juízo dos outros, que nunca maldissera, a língua de luz, que somente falara do amor e da caridade, entrou numa inversão eletrônica, de maneira a estatizar os elementos periódicos. Não como significa a própria palavra, mas numa conservação pela força do amor. Elementos químicos espirituais que escapam à percepção humana entraram nas moléculas e nas células da língua do frade, de maneira a mostrar o seu verdadeiro trabalho no mundo, para a edificação da paz e para fazer reviver na terra o Evangelho do Cristo. O sacerdote responsável pelo traslado, que assistiu a esse fenômeno, abaixou-se por instinto, tomou nos dedos a língua do santo e a beijou muitas vezes. Lágrimas de gratidão desceram em sua face. Depois de mais de 700 anos, entre as relíquias do santo ainda se encontra a língua do tribuno de Pádua, parecendo que ainda pretende falar às multidões famintas das palavras evangélicas, emitidas por aqueles que vivenciam as leis de Deus. Quando o pai Francisco chegou do Oriente, encontrou muitos dos seus discípulos morando em um velho castelo, uma grande mansão de confortáveis salas. Apressaram-se em dizer-lhe da alegria de que estavam tomados por terem onde colocar muitos enfermos e os estropiados dos caminhos. Francisco abraçou a todos com ternura e saudades e falou-lhes entristecido:
Caros irmãos, não foi isso que nossa mãe pobreza nos ensinou. Desta maneira, estamos pregando uma coisa e vivendo outra diferente da renúncia. Se é para o conforto dos que sofrem, é muito bem empregado esse castelo, mas a verdade nos diz que isso se torna outro objetivo e começa a mudar os rumos da nossa instituição. De pompas já vive o clero romano, que modificou as estruturas do serviço evangélico para salientar o bem-estar humano e político. Ficarei triste se permanecerdes aí. Que Deus vos abençoe agora e sempre. E retirou-se dali. Os frades procuraram um cardeal para que este convencesse Francisco a aceitar aquela grande dádiva que poderia ser muito útil aos enfermos e à comunidade franciscana. O cardeal assim o fez, e Francisco aqueceu que os frades ficassem, mas nunca entrou em tal mansão. Foi o que levou os frades a abandonarem a ideia de nele permanecer. E os poucos enfermos que ali estavam recolhidos sentiram-se livres ao saírem com os companheiros de Francisco. E todos foram curados por brandos ventos que no momento sopravam em suas direções. Francisco sorriu ao saber do fato, agradecendo a Jesus pelo beijo divino do ar. Francisco de Assis subiu ao Monte Alverne. Para ele, a morada excelente era mesmo a natureza. Os seus dons se dilatavam de maneira divina, ouvindo e entendendo as vozes em muitas dimensões. Seus discípulos já eram muitos e espalhavam-se por muitos países, pregando e vivendo o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pai Francisco não precisava estar junto deles para falar-lhes. O que convinha chegava a todos no mesmo instante, pelos fios invisíveis de seu pensamento. As ondas mentais não falham, nem são interceptadas quando se trata de mente qual a de Francisco, no serviço do bem e da caridade. Frei Leão foi testemunha de muitos fenômenos ocorridos com Pai Francisco, muitos dos quais foram descritos por ele, que assistiu várias vezes à elevação do poverelo ao espaço, em estado de êxtase, a conversar com chamas de luz, como aconteceu com um legislador hebreu. No fim de sua vida missionária, Francisco estava muito doente, principalmente dos olhos. A enfermidade cada vez mais apagava sua visão. Era indispensável um tratamento urgente, de que ele se esquecera. Entretanto, um dos seus companheiros fê-lo lembrar, buscando um terapeuta renomado, e esse diagnosticou doença progressiva que exigia imediata cauterização. Francisco não se opôs, porquanto pediria ao fogo que tivesse piedade dele. E foi isso que fez no momento da operação. Francisco pediu licença a todos que ali se agrupavam, orando por ele, desceu os joelhos ao chão e pediu com simplicidade: Irmão Fogo, peço-te em nome de Deus e de Jesus Cristo, para que não me queimes com toda a tua pujança, que reduz todos os corpos. Peço-te caridade para comigo, neste instante em que preciso do teu auxílio, da tua ajuda. Não me queimes o tanto quanto eu tenho a impressão. Sei que por onde passa somente ficam cinzas e tudo se reduz a pó. Peço-te um pouco de brandura em se tratando de meus olhos.
Ainda preciso deles para ver as belezas do nosso Pai Celestial e entender melhor as leis do Senhor de todas as coisas. Compadece-te de mim, irmão Fogo, compadece-te de mim, e peço a Deus que te abençoe sempre. Francisco, com toda confiança e ternura, abriu os olhos e o médico, já com o ferro incandescente na mão, cauterizou-lhe o olho. E mesmo com os olhos entregues ao fogo, notou pequenas criaturas, desprendendo-se da brasa viva, como que abrandando-lhe a temperatura. Deslizavam nos caminhos feitos pela luz, como se estivessem montados em fios do fogo, e festejavam sua pequena testa com os carinhos peculiares aos seus reinos, onde o fogo é o seu ambiente maior. O santo de Assis cada vez mais notava vida pululando em tudo que existia. Alguns seres alados, que manejavam com as ondas dos ventos, chegavam em seu auxílio, confortando-o com sopro purificador. Vários espíritos ali se postavam, transmitindo-lhe energias novas para que suportasse as condições impostas pela própria lei. Fim do capítulo. O Senhor te abençoe e te guarde, mostre a ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, volte para ti o seu olhar e lhe conceda a paz.